Mateus 5, sermão da missão, as beatitudes. Amém? Amém. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome Glória a santo Deus. do Senhor. O Senhor Deus Todo-Poderoso, o Cristo vivo, Deus nessa terra. Ele aqui, ó, vendo a multidão, subiu ao monte. Não foi para se exibir, mas foi para melhor ser ouvido. Aleluia. Assim é o servo do Senhor, humilde, sincero, puro e santo. Ele nunca quer se exibir, mas a presença do Senhor na sua vida faz a diferença. Atrai a atenção dos outros a Ele, pela simplicidade, não importa o meio, se são no meio de ricos, no meio de autoridades, no meio de doutores, dos que se dizem, porque mestre, um só, Jesus Cristo, Santo, Aleluia. Todo-Poderoso. E nós que antes de estarmos agora na posição de servos, nos tornamos bem-aventurados. Por quê? Porque nós ouvimos, quando o Senhor abria a boca em meio às multidões, a todo vapor, a todo pulmão, não é vapor de pressão, de expressão vazia, mas na unção do Espírito Santo. E nos ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem não almeja a grandiosidade terrena, pessoal, mas sim, aleluia, tão somente a sua porção dobrada, a sua porção, o seu bocado diário, a sua dignidade de dizer com toda ousadia: eu sou servo de Deus, eu sirvo a Deus, Deus me livrou, Deus me transformou. Pobre de espírito, porque ele sabe que não é uma academia de letras, não é nada disso que vai fazer ele ser transformado, ser um grande homem. Mas os grandes homens são aqueles que honram o nome do Senhor e que têm a honra de servir a esse Deus vivo, que com sua pequeninez eles servem a um Deus tremendo. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, ainda que não tenha ninguém fisicamente na sua frente, mas o Espírito entra, ele está em ação em todo o tempo, em nosso favor, e aí ele se revela, e sem fala, sem vento, sem tormenta, mas simplesmente na calmaria que vem e toma o lugar dos soluços, ele começa a conversar conosco, ele começa a nos acalmar, ele começa a nos revelar que isso tem um valor. O preço
É esse que nós passamos aqui, porque o valor quem dá é Deus. E nós chegamos lá. E que valor é esse? Foi o sangue de Jesus Cristo que nos purificou. Aleluia, bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra, não são os tímidos, não são os que têm vergonha de aonde chega, deixar-se ver. Sou servo de Deus sim, sirvo a Deus sim, podem falar o que quiser, podem olhar do jeito que quiserem, podem agir da maneira que quiserem, eles são eles, eu sou servo de Deus, aleluia, herdarão a terra, não é essa terra corrupta que já está, não é o mundo que jaz no maligno, é a Canaã celestial, é a terra prometida aos santos, aos que perseverarem até o fim. E que fim é esse? Quando chegar o último dia da pregação dos santos nessa terra, que a igreja for arrebatada, que acabar o nosso serviço nessa terra, ou coletiva ou individualmente, aleluia. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, fartos de dias, fartos de livramento, fartos de dizer e aquilo, daqui um pouco ele pode ter ido, mas aqueles verão acontecer, aleluia, porque eles serão fartos de dias na presença do Cristo vivo, serão fartos de alegria, serão fartos de livramento, serão fartos de louvor para entoar ao nosso Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia.